Veja agora a avaliação das ações que vocês selecionaram no grupo de WhatsApp. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Bom, pessoal, estas são as empresas então pedidas por vocês e eu vou fazer aqui uma rápida análise, lembrando que essa análise ela não serve como recomendação de compra ou venda de ativo, tá? Mas sim como um filtro inicial para que você, entendendo que uma dessas empresas pode ser interessante para a sua carteira, você então vá atrás de análises mais adequadas, né? Não apenas de poucos indicadores, mas também dos fundamentos econômico-financeiros da empresa, dos fundamentos macroeconômicos, enfim, outras questões aí que precisam ser vistas com carinho. Lembrando que a visão que eu estou passando aqui para vocês é da visão do holder, tá? O investidor que compra para o longo prazo, tá? Nosso objetivo aqui então não é fazer day trade e muito menos fazer análise para um swing trade, tá? Como quem está comprando agora, né? Uma ação para vender daqui 30 dias, 60 dias, ou seja, no curtíssimo prazo, tá? O nosso objetivo aqui é longo prazo, é comprar para carregar, é comprar para viver de dividendos, é comprar para até sim ter rentabilidade por conta da valorização do papel, mas lembrando então que o foco aqui é o longo prazo, tá? Então vamos lá. Bom, foram foram empresas de diversos setores. Eu trouxe aqui então para a gente dar uma olhadinha: Magazine Luiza, que é varejo, né? O Banco Inter, a WEG, 3R Petroleum, o Grupo SBF, que é varejista, também responsável pela distribuição da Centauro, e agora vai começar a distribuir a Nike no Brasil, a Vale, mineradora, o Grupo Mateus, que é um varejista, hipermercados, supermercados, a Itaúsa, que é a holding, né? Positivo Tecnologia, que é uma empresa do Grupo Positivo, a Oi, que é telefonia, Banco do Nordeste, a Petrobras, a Sanepar, que é saneamento aqui do Paraná, Banco Mercantil de Investimento, Banco do Brasil, Via Varejo, que é a Casas Bahia, né? A Renova Energia e a Domo Energia, do nosso amigo Ike Batista, né? As empresas do Grupo X, tá? Então nós temos aqui diversos segmentos, né? Diria que a escolha de vocês foi, a grande maioria, por bancos, né? Banco Inter, Itaúsa, vamos colocar nesse nicho aí também, Banco do Nordeste, Banco Mercantil de Investimento, Banco do Brasil. Então a gente vê aqui uma grande maioria olhando, né, para bancos, tá? Algum problema nisso? Não, nenhum problema, tá? São setores até mais, acho que tranquilos para investir, né? Enfim. E aqui estão os tickers, é por aqui que vocês encontram essas empresas na bolsa, e eu trouxe aqui então alguns indicadores para a gente começar o nosso filtro, tá? O primeiro deles é o PL, vulgo preço sobre lucro, né? O outro é o PVP, preço pelo valor patrimonial. O PL, que é diferente desse PL aqui, isso aqui é o patrimônio líquido da empresa. Valor de mercado, disponibilidades, dívida bruta e dívida líquida. Existe uma infinidade de outros indicadores, mas como o objetivo aqui é apenas fazer um filtro, né, para a gente poder ter uma ideia inicial, eu trouxe alguns poucos aqui para a gente poder avaliar, tá? O que é o PL? O PL é o preço da ação dividido pelo lucro que cada ação que você adquire te dá, né? Levando em consideração que esse lucro ele vai ser constante, o que ele vai indicar para você? Vai indicar quantos anos que você vai ter que aguardar para retornar o investimento que você está fazendo. Então você comprou uma ação lá da Magazine Luiza, né? Digamos que você pagou lá, sei lá, não sei quanto está a Magazine Luiza hoje, tá, gente? Mas digamos que seja R$80. Então você vai dividir esses 80 pelo lucro que cada uma dessas ações está te dando, e você vai ter que esperar 363 anos e meio, né,
para poder então retornar esses R$80 que você pagou, né, por esta ação. Eu deixei em vermelho aqui as situações extremas, tá? O que é uma situação extrema? Se eu estou falando que PL é o preço da ação dividido pelo lucro que ela te dá, significa que esses casos em vermelho, essas empresas no momento não estão trazendo lucro por ação, tá? No caso aqui do Banco Inter, ele não está dando lucro por ação, tá? Se a gente for analisar, vocês vão ver aí que o LPA dele está negativo, né? Então qualquer valor que você colocar aqui, né? Vamos fazer uma suposição, tá? Preço da ação, R$20. Lucro por ação, não tem, ele é negativo. Então, sei lá, menos 3. Então você vai fazer uma divisão do preço que você pagou, dividido pelo lucro que ela não está te dando, e você vai ter um PL negativo, tá? Ou seja, PL negativo você pode entender que você não tem como calcular porque não tem lucro, tá? Essa empresa não está te dando lucro, então ele é indefinido aqui, tá bom? Empresas mais próximas de 1 são empresas que estão próximas de ter algum lucro por ação, tá? Empresas mais afastadas são empresas que estão mais distantes, digamos assim, de empatar, né? De dar um 0 aqui e partir então para um número positivo. Aí nós temos outros pontos, né? Por exemplo, a VEG. Se você pegar hoje o preço que você paga pela VEG, né, numa ação, digamos que fosse R$80, tá? Eu não sei exatamente quanto tá. E dividir pelo lucro, né, que essa ação te dá, digamos que ela te dá, sei lá, vamos pôr aqui 8 centavos de lucro por ação. Então você divide o preço que você está pagando pelo lucro, você vai ter que esperar 100 anos aí para ter os teus R$80 retornados, tá? No caso da VEG, você está esperando 69 anos. A Vale você vai esperar 21 anos, né? Ó, a Positivo 7 anos, a Banco do Nordeste 5, por aí vai, tá, gente? Via Varejo 20 anos, né? Então aqui já é um filtrozinho para a gente poder descartar algumas empresas ou deixá-las dentro da nossa carteira. O PVP é semelhante, só que ele vai pegar, então, analisar o preço que você está pagando na ação, dividido pelo valor patrimonial por ação. Essa empresa ela tem um patrimônio líquido e ela tem uma quantidade de ações. Então, esse VP, né, ou VPA, o que vai ser? Vai ser o valor do patrimônio líquido. Digamos que essa empresa tem um patrimônio líquido de 1 milhão. E ela tem, sei lá, ela tem 10 milhões de ações distribuídas aí no mercado. Então você vai fazer essa divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de ações e cada ação vai levar então 0,1 reais, né, ou 10 centavos como valor patrimonial, tá? Então é isso que o PVP está indicando para a gente aqui no caso, tá? Aqui o que eu estou pegando, que é o mesmo cálculo, tá, gente? Eu estou trazendo aqui o patrimônio líquido dessa empresa dividido pelo valor de mercado dessa empresa, tá? Para a gente poder ter uma ideia do preço. O que significa um PVP próximo de 1, menor do que 1 e maior do que 1? O PVP próximo de 1 significa que você está pagando exatamente o preço que essa empresa vale, né? Eu estou dizendo aqui, por exemplo, que o Banco do Nordeste, o patrimônio líquido dele é de 6,1 bilhões de reais. E o valor de mercado é de arredondando, né, é de 6,1 bilhões de reais. Então eu estou pagando exatamente aquilo que ele vale, tá? PVP abaixo de 1 vai indicar para a gente empresas que estão descontadas, ou seja, elas estão baratas, tá? E PVP acima de 1 vai indicar para a gente empresas que estão esticadas, ou seja, elas estão caras. O que significa que ela está cara? Ora, se eu falo para você que o Magazine Luiza, o patrimônio líquido dele é de 7,3 bilhões, mas o mercado está me dizendo que o Magazine Luiza vale 142 bilhões, então eu estou pagando 19 vezes e meio
a mais do que a empresa realmente vale, tá? O que é o patrimônio líquido, gente? Só para a gente ter fazer um remember aqui. É o ativo de um lado, o passivo do outro e o patrimônio líquido aqui, tá? O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Então, se o Magazine Luiza, por exemplo, tem 100 mil reais de ativos, tá? E o Magazine Luiza tem 80 mil reais de passivo, o patrimônio líquido do Magazine Luiza é de 20 mil, tá? O que significa isso? Você pega tudo que você tem, né, todos os seus bens, vende tudo, pega esse dinheiro, vai pagar todas as suas dívidas, vai sobrar então ainda 20 mil reais, tá? É o caso aqui do patrimônio líquido do Magazine Luiza. Vai lá no ativo, pega tudo que ele tem, vende, paga todo o passivo, sobra 7,3 bilhões. Só que o mercado fala que esses 7,3 bilhões não valem apenas 7,3 bilhões, eles valem 142 bilhões, tá? Porque existe muita expectativa aqui do mercado, né? O mercado acha que a ação a empresa vale 19 vezes a mais do que realmente ela vale, tá? Porque eles esperam que essa empresa no futuro dê muito retorno, tenha um fluxo de caixa muito bom. Então, hoje a ação da Magazine Luiza é negociada 19 vezes acima do valor que ela realmente vale. Ah, Pedro, isso aí é ruim, é perigoso? Depende. Porque se esse PVP ele está diretamente ligado à expectativa que o mercado tem, se essas expectativas num curto prazo, digamos assim, 1 ano, 2 anos, elas não se realizarem, esse valor de mercado começa a cair. Empresas mais próximas de 1 indicam para a gente então o valor que realmente a empresa vale, tá? Você está comprando patrimônio líquido pelo preço que o mercado também está estimando, tá bom? Então, conforme a empresa, o mercado tem expectativas em cima dessa empresa, mais cara ela está ficando, tá legal? Bom, vamos dar uma olhada aqui, eu já falei um pouquinho do valor de mercado, né? O patrimônio líquido, então, a gente já viu aqui, você vai pegar tudo que a empresa tem, vai vender, vai pagar todas as contas, o que restar é o patrimônio líquido, né? No caso aqui nós temos 2 empresas com patrimônio líquido negativo, tá? Que é a Renova Energia e a Domo Energia, né? Domo Energia que acabou de sair aí de uma recuperação judicial, é a empresa do grupo do Ike Batista, né? Renova Energia me parece que está revertendo aí um quadro de prejuízos nos últimos trimestres, está começando a apresentar aqui algum lucro por ação. No caso a Domo Energia não tem lucro por ação, né? Mas a Renova, como está revertendo aí algumas situações, está começando a apresentar algum lucro por ação. O PVP da Renova Energia está descontado, né? Mas ela ainda não tem patrimônio líquido, tá? O que significa que ela ainda não tem patrimônio líquido, né? Você vai olhar lá no ativo e digamos que ela tenha 100 mil reais de ativo. Provavelmente lá no passivo dela, ela tem mais do que 100 mil reais, tá? Ela vai pegar e vender tudo que ela tem, vai pagar as contas que ela deve e ainda vai ficar devendo 20 mil reais, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. Ela tem mais dívidas do que receitas, né? Do que bens. Então, é uma empresa que tanto a Renova quanto a Domo necessitam de investimento de terceiros, vão precisar de recursos aí de fora para poder manter aí as suas atividades, tá? Valor de mercado, o mercado não tem muitas expectativas, né, em relação a essas 2 empresas por enquanto, então isso explica também aqui o nosso PL, patrimônio líquido negativo, nosso PVP aqui negativo, enfim. Se o mercado tivesse bastante expectativa, essa situação aqui poderia ser revertida, tá? Para esse mercado ter expectativa, gente, vocês vão observar os rumores, tá? Vão observar as especulações. Por exemplo, sai uma notícia na mídia dizendo que Ike Batista encontrou investidores chineses interessados em fazer aportes na Domo Energia. Então, esse valor de mercado, nem aconteceu ainda o investimento, nem se confirmou, esse valor de mercado aqui, de repente, ele explode, tá? Ele vai lá para, sei lá, da noite para o dia,
agora passa a valer 2 bilhões de reais, tá? Então o preço da ação vai começar a subir também, e automaticamente esse PVP aqui vai mudar, tá? Ele vai começar a ir lá para patamares de Magazine Luiza, enfim, apenas porque alguém disse que vai fazer um investimento, né? E começa aquele zum, 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 aquele burburinho. Se concretiza, aí vai mais para cima ainda, né? Mas também, se não se concretiza, pode ficar pior ainda a expectativa de mercado e esse preço cair mais, tá? Legal. Valor de mercado, acho que está claro, né, gente? É o quanto de expectativa o mercado tem em relação à empresa, então vai apontar para a gente quando se compara com o que ela realmente é, o quanto que essa empresa está descontada ou está esticada, né? As disponibilidades. O que é disponibilidades? Disponibilidades é aquilo que a empresa tem de maior liquidez dentro do caixa dela, tá? Poderíamos dizer que é dinheiro mesmo ali, em conta corrente, em aplicações, são recursos que a empresa pode lançar mão ali rapidamente e transformar isso em dinheiro, tá? E pagar contas, enfim, fazer o negócio girar, tá bom? Vocês podem ver que bancos, principalmente, eles não apresentam esses valores aqui pra gente, disponibilidade de dívida bruta e dívida líquida, né? Porque qual que é o core business de um banco? É vender dinheiro, digamos assim, né? Eles emprestam dinheiro, então isso aqui não é levado em consideração nessas primeiras análises, tá? São outros itens aí que precisam ser vistos, né? Mas não é o caso aqui das demais empresas, né? Por exemplo, a gente pega aqui a Vale Mineradora com disponibilidades, né, com um caixa de 70 bilhões, 85 milhões, 600 mil reais. Né? Acho que é o maior caixa que tem aqui, seguido de perto ali pela nossa amiga Petrobras. Né? E na contramão nós temos aí Renova Energia com um caixinha modesto ali de 48 milhões, 151 mil reais. Tá? Então isso aqui vocês conseguem encontrar dentro do grupo do ativo, quando vocês olham o balanço da empresa, né? Vai estar lá nas primeiras linhas, né? Caixa e disponibilidades de caixa, é disso aqui que eles estão falando, tá? Aí vai vir uma série de outros ativos aqui, menos líquidos, tá? Aqui você consegue converter rapidamente em espécie, né? E aqui talvez você tenha que lançar mão aí de investimentos que estão de repente bloqueados, ou você vai ter que se desfazer, vai ter que vender alguma coisa para conseguir pegar esse dinheiro, como por exemplo estoque, né? Estoque pode ser um ativo não tão líquido assim, né? Em quanto tempo será que uma empresa conseguiria vender todo o seu estoque desde que essa empresa não fizesse uma liquidação, né? Uma queima de estoque, vender por aquilo que realmente vale? Talvez demore alguns anos, tá bom? Mas não deixa de ser um ativo, ele apenas não é tão líquido quanto o dinheiro que está ali no caixa, que está ali no banco, né, nas aplicações que você tem liquidez diária e consegue então rapidamente lançar mão dele, tá bom? A dívida bruta, ela vai fazer parte do grupo do passivo das empresas, né? Quando a gente olha o balanço, a dívida bruta ela vai tratar ali no passivo as dívidas que essa empresa tem no curto prazo, ou seja, aquilo que ela vai precisar pagar em menos de um ano, e no longo prazo, que é aquilo que ela vai pagar acima de um ano, tá? Significa que a empresa deve, então, só 1,6 bilhões? Não, porque ela não tem apenas dívidas com instituições financeiras, tá? E aqui nós estamos tratando de dívidas de empréstimo, tá? Para ela poder, então, girar o seu negócio. Ela tem ainda dívidas com impostos, ela tem com fornecedores de matéria-prima, né? Ela tem dívidas com... sei lá, dívidas com outros tipos de dívidas que não sejam apenas dívidas financeiras, tá? Onde elas tomaram aí de repente valores em bancos, né, para poder trabalhar. Então nós temos aqui empresas como a Petrobras com uma dívida bruta, né, somada aí curto e longo prazo, de 392 bilhões, 548 milhões de reais, né? E na contramão nós temos aqui a Doma Energia com 4 milhões e 799 mil reais, tanto no curto quanto no longo, tá? Uma empresa com uma dívida desse tamanho é ruim? Não, não é ruim, necessariamente não é ruim, tá?
o que precisa ser visto? O negócio da empresa. Por exemplo, empresas como Petrobras, como mineradoras, siderúrgicas, elas têm o seu passivo muito pesado, né? Ela tem ali um parque fabril, digamos, com muitos maquinários, muitos equipamentos, muita logística, muita tecnologia envolvida. Então é necessário, ano a ano, essa empresa lançar mão de empréstimos para poder fazer manutenção, para poder fazer ampliação, para poder rodar o seu negócio, tá? Por isso que a gente vê empresas como Petrobras, cadê a Vale aqui? Ó, a Vale também com uma dívida bruta considerável. Sem esses valores, né, ó, nós temos aqui também, ó, Oi com uma dívida até razoável. Como que eles vão fazer investimentos aí para construir novas torres, sei lá, satélites, tecnologias, se você não toma dinheiro emprestado no mercado? E pode ser também que a empresa tenha até esses valores em caixa, né? Mas ela prefira tomar isso aí emprestado no mercado porque ela tem a qualquer momento condições de pagar essa dívida, né? Se acontecer aí uma emergência, ela pega o dinheiro no caixa e paga, tá? Isso é normal e é saudável. Então é necessário, como eu disse, não pode avaliar apenas um indicador isolado, mas também ver aqui em que nicho que essa empresa está inserida, né? Como que a concorrência, como que os fatores econômicos nacionais e internacionais estão impactando o negócio dessa empresa. Tem que dar uma olhadinha também no fluxo de caixa dos anos anteriores para ver quanto que ela tomou e quanto que ela pagou, né? Quanto que ela usou de capital de terceiro, quanto que ela usou de capital próprio, para você saber se ela vai conseguir repetir esse movimento no ano seguinte. Enfim, são algumas análises um pouco mais profundas, mas que uma vez feitas, você tem certeza de que essa empresa é boa, né? E que ela pode ficar na sua carteira pelo longo prazo, porque ela vai se sustentar aí por longos anos, tá? E aí eu tenho aqui também a dívida líquida. A dívida líquida vai ser o quê? Vai ser os valores que essas empresas têm disponível no caixa, né, valor de alta liquidez, menos a dívida bruta. Então ela pega o que ela tem no caixa, paga a dívida que ela tem aí, tanto no curto quanto no longo, e o que sobra é a dívida líquida, tá? Quando a gente vê empresas, deixei marcado aqui em azul, com dívida líquida negativa, significa que ela tem mais dinheiro no caixa do que ela deve, tá? Para bancos, instituições financeiras. É o caso de Magazine Luiza, ela tem 2,9 bi no caixa, mas ela deve só 1,6. Então, hoje mesmo, se ela quiser ir lá e pagar essa dívida, ainda sobra 1,2, né? Isso aqui é um caso clássico daquilo que eu estava explicando agora, né? A Magazine Luiza precisaria tomar 1,6 nos bancos? Não. Ela tem esse dinheiro disponível e ainda está sobrando, né? Quase 2 vezes aqui, né? Mas por que ela faz? Porque provavelmente esse valor que está sendo disponibilizado para ela no mercado está mais barato, ou ela tem outros planos, né, com o dinheiro que ela tem aí de repente aplicado, ela vai usar isso para expansão, vai usar isso para compra de outras empresas, né, para fazer aí o seu negócio girar, fazer o seu negócio crescer. Então faz sentido que busque esse valor no mercado, tá? A gente vê aqui também a WEG nessa situação, essa 3R Petroleum, o Grupo Mateus, né? Ó, o Grupo Mateus tem 2,1 bilhões no caixa, né? E ele tem uma dívida líquida, uma dívida bruta, perdão, de curto e longo de 118 milhões. Então tá mais do que paga essa dívida, né? Ainda sobra 1,9 bilhões aqui para poder fazer qualquer outra coisa, tá? E temos a Doma Energia. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas a Doma Energia, ela não tem lucro, né? Ela não tem patrimônio líquido e ela tem dívida líquida positiva? Então, é o caso que eu estava explicando para vocês. Não olhem apenas um indicador de forma isolada, tá? Se alguém de repente está avaliando a empresa, chega e olha só isso aqui, vai achar que Domo pode ser uma empresa boa, saudável, né? Fala, nossa, ó, tá com dinheiro em caixa, né? Vai pagar todas as dívidas e ainda sobrevive. O que está acontecendo na Domo, provavelmente, tá? Imagine que a Domo tenha lá nos seus ativos 100 mil reais, tá? Para ela ter um patrimônio líquido aqui negativo, significa que ela deve mais do que ela tem. Então,
digamos que ela devesse 120 mil, então ela vai ter um patrimônio líquido negativo, de menos 20 mil reais. Ah, mas e o caixa aqui dela, não está positivo? Sim, o caixa é apenas uma das contas que fica aqui no ativo, não pode esquecer disso, tá? Esse 100 mil é o somatório do ativo total que ela tem. Então, digamos que ela tivesse aqui 5 mil reais de dívida líquida, tá? O patrimônio dela, o ativo seria de 105 mil, né? Ela pagaria todos os fornecedores de onde ela pegou o dinheiro emprestado, no caso bancos, mas ela ainda tem os fornecedores de matéria-prima, né? Ela ainda tem impostos, tem funcionários, tem uma série de outros passivos aqui que não fazem parte da dívida bruta da empresa, mas que tem que ser saldados também, tá? E aí por isso então que você tem patrimônio líquido negativo, mas você tem uma dívida líquida positiva. Por quê? Porque ela tem aqui uma certa disponibilidade, né, de caixa, no caso aqui, ó, 93 milhões, né? Mas ela só deve 4 milhões. Então ela paga isso aqui, sobra esse valorzinho aqui, né, que vai ficar aqui dentro, mas ainda assim o ativo dela é menor, o ativo total dela é menor do que o passivo total dela, por isso patrimônio líquido negativo, tá? Não adianta ela pegar essa disponibilidade que ela tem aqui, lançar a mão disso aqui para pagar essa dívida, que o caixa dela vai ficar com uma dívida líquida negativa, vai ficar sobrando dinheiro, mas ainda assim ela não tem tantos ativos para bancar aqui os seus passivos, tá legal? Então, gente, com uma primeira análise, uma coisa prévia, né, um filtrozinho aqui rápido, se eu fosse olhar para alguma destas empresas aqui para colocar dentro da minha carteira, eu partiria desse ponto aqui, tá? De PVP próximo de 1, né? Daria uma olhadinha daqui para baixo, talvez, porque são empresas que estão mais descontadas. Poderia dar uma olhadinha daqui para cima até algum patamar. Aqui não existe uma regra, tá? Até 3, até 5, até 15, enfim. Não olharia essas empresas que já estão muito esticadas, porque já existe muita expectativa, e se essas expectativas não forem atendidas, o preço dessas ações vai cair, né? A gente vê hoje VEG, que tem muito valor de mercado, né? Já tem um PVP esticado, mas VEG já foi aí, num passado recente, né, 3, 4 meses atrás, bateu próximo de R$90, hoje ela está em torno de 69, 70, então a gente vê que são expectativas que não estão se concretizando, né? E aí o preço começa a cair um pouquinho, então você precisa tomar cuidado, porque se você entra nessas empresas que já estão muito esticadas, e as expectativas começam a cair, você vai pagar lá, por exemplo, 90 paus numa ação, e daqui a pouco essa ação começa a valer 88, depois vale 87, 85, você começa a perder dinheiro com isso, tá? Então, é mais fácil, de repente, ações que estão menos esticadas, né, explodirem, né, como é o caso aqui de Itaúsa. Existe muita expectativa de que essa empresa compre outras novas empresas, né, outros negócios. Então esse preço ele pode aumentar e você acaba rentabilizando no longo prazo, do que você entrar aqui numa Magazine Luiza agora, que já está bem esticada, né, já foi feito desdobramento, e provavelmente ela não vai explodir muito mais do que isso aqui, tá? Ela vai ficar por uns bons anos aí, talvez variando em cima desse número aqui, tá? Evitaria empresas que não estão dando lucro, né? Por exemplo, Banco Inter aqui não está apresentando lucro, né? Petróleo, um grupo SBF, Oi, né? Isso aqui serve muito bem para quem está fazendo especulação, né? Para quem está fazendo day trade, o cara compra de manhã e vende à tarde, ganha alguns centavos ali e fica feliz com isso, né? Mas para o longo prazo não funciona, na minha opinião. Doma Energia é mico, né? Empresa que vale menos de R$1. Serve muito bem para especulação, né? O pessoal acaba manipulando bastante o preço, então, como eu disse, eu estou passando uma visão aqui de longo prazo, tá? Então eu olharia empresas que estão mais próximas de um PVP igual a 1,
não descarto, né, empresas acima de 1 e nem abaixo de 1, apenas é necessário fazer análises mais detalhadas, tá? Como eu disse, essa análise prévia aqui é um filtro, né, para a gente poder descartar alguma coisa, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo conteúdo sobre esses papéis aqui é o quanto eles renderiam, então, caso vocês tivessem comprado o ano passado, né? Quanto ele teria rendido para vocês, eu vou apresentar isso aí no conteúdo seguinte, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos e bons negócios.